Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É muito bom estar com vocês mais uma vez em nosso canal. Eu peço desde já o seu like, peço também o seu comentário e a sua inscrição em nosso canal. Eu quero lhe convidar para que nós possamos hoje falar sobre um assunto que atinge a você, a mim e toda a igreja evangélica e também os católicos, que são ataques que nós estamos sofrendo em nosso país e em todo o mundo de diversos grupos esquerdistas, grupos que não possuem a mesma bandeira que a nossa, grupos que defendem aborto, que defendem droga, que defendem casamento homossexual e diversos outros tipos de pautas que nós não defendemos. Infelizmente, já está sendo comum todo final de ano um certo grupo, o grupo Porta dos Fundos, fazer um especial de Natal. E o que torna isso incomum é que a maioria daquelas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, como o seu fundador, o Fábio Porchat, que é um ateu. E esse grupo, em nome da liberdade de expressão, eles têm, nesses últimos tempos, simplesmente atacado aos cristãos porque eles querem fazer graça e, segundo ele, o humor ele tem como objetivo ofender as pessoas. E a bandeira principal que eles querem ofender são os cristãos. A bandeira principal que eles escolhem como ofensa são os cristãos e a direita, mas de forma mais direta aos evangélicos. E como já é de costume, esse grupo eles já fizeram dois especiais com esse 3 que vai ser lançado. No primeiros especiais, para vocês terem noção, eles parodiaram a Santa Ceia, a ceia sagrada do Senhor. E nessa paródia, eles colocaram os discípulos bêbados que beberam tanto na Santa Ceia que no outro dia acordaram sem saber o que tinha acontecido na noite passada. Primeiro especial deles. Simplesmente um escárnio a Jesus e os apóstolos, uma falta de respeito, uma falta de referência. No segundo especial, eles resolveram pegar mais pesado. Eles simplesmente retrataram Jesus como sendo um gay e retrataram a Deus como tendo um caso com Maria ou Maria Madalena. Eu não lembro quais das duas Marias Deus tinha um caso, certo? Eu não assisti, mas pelo que eu comentei, como que eu vi, aconteceu dessa forma. E eles, nesse segundo especial, retrataram. No terceiro especial, eles voltaram agora um pouco mais a menos, mas a forma como eles escolheram foi simplesmente retratar a crucificação de Jesus. O fundador, Fábio Porchat, ele já tem costume de ofender a Jesus. O objetivo deles simplesmente é ofender, simplesmente é abusar da liberdade de expressão para ofender evangélicos católicos. No mês passado, Fábio Porchat disse o seguinte: segundo ele, se Jesus voltasse novamente a essa terra, Jesus voltaria sendo um travesti. Jesus voltaria como um travesti. Tudo isso em nome da liberdade de expressão. E nesse especial, eles simplesmente colocaram a crucificação de Jesus e para retratar a política brasileira, retratar os evangélicos. Aqui, eu vou tirar aqui a minha imagem e deixar simplesmente aqui a capa do especial, que é um pouco maior, que o nome do especial é Teocracia em Vertigem. O especial, ele faz uma paródia do documentário da Petra Costa. Esse documentário dessa cineasta tinha como objetivo defender o PT e a presidente Dilma Rousseff, querendo mostrar que o impeachment que a presidente sofreu simplesmente foi um impeachment armado, foi um impeachment que ela não merecia sofrer. E eles fizeram esse especial de Natal agora com o seguinte título: Teocracia em Vertigem, certo? Teocracia significa o quê? Deus, cracia, que vem de democracia, ou seja, a
o governo sobre a direção de Deus. Ou seja, o governo sobre a direção de Deus em vertigem. O que é vertigem? Vertigem é uma tontura que a pessoa sofre quando está doente, quando a pessoa fica tonta. Ou seja, se a gente fosse fazer uma tradução, um significado desse título, simplesmente eles estão dizendo, olha, o governo sobre Deus é um governo tonto, que sofre tonturas. E nesse especial, eles fazem o seguinte, eles colocam na capa do especial de Natal 3 frases. A primeira frase é do pastor Sargento Isidoro, que é um evangélico muito excêntrico, que ele diz que tudo tem limite, se relacionando ao especial do ano passado, onde eles retrataram Jesus como sendo gay, simplesmente para debochar. A outra frase que eles usam é essa frase aqui da Frodelis, que é acusada de ser mandante do assassinato do seu marido, quando ela usa a seguinte frase, uma afronta aos cristãos, como que foi a maneira que ela usou para se referir ao especial do ano passado, lembram? Que eles retrataram Jesus como sendo um gay. E a terceira frase que eles usam é uma frase do pastor Silas Malafaia, que se referiu ao especial de Natal do ano passado. Simplesmente eles usaram essas frases, colocando todos esses num mesmo balaio de gato, como a gente diz aqui no Ceará, para fazer uma, digamos assim, algo risível do povo evangélico. Colocaram o pastor Isidoro, a Frodelis e o pastor Silas Malafaia para debocharem do povo evangélico. Eles também usam, nesse especial de Natal, outras bandeiras que nós usamos, que é a bandeira da família tradicional brasileira. Se você pode conferir o trilha do especial que você vai ver. E segundo eles, Jesus, nesse especial aqui de Natal, ele foi morto porque ele defendia prostitutas, ele defendia bandidos. Jesus, ele falava do amor. Eles retratam Jesus como tendo sido morto pelo povo religioso da época, e esse povo religioso da época representa os evangélicos. Ou seja, que se Jesus voltar, o que eles querem demonstrar nesse especial é o seguinte, que se Jesus voltasse hoje na Terra, Jesus seria morto pelos evangélicos. E o povo que Jesus defenderia seria as prostitutas, seria os assassinos, os gays e assim por diante, certo? Totalmente desvirtuado do plano original de Jesus. Jesus, ele defendeu a prostituta, sim, mas Jesus fez uma separação. Jesus disse, olha, vocês não matem ela, porque vocês também têm pecado. Quem tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, ou seja, Jesus perdoou a prostituta, mas disse, vá e não peque mais. Jesus comeu com pecadores, com publicanos. Jesus comeu com diversas pessoas que tinham pecados. Mas o objetivo de Jesus era o quê? Salvar a alma. Jesus nunca aprovou as atitudes que tais pessoas praticavam, como foi no caso também de Nicodemos. Que Nicodemos se arrependeu. E segundo o Porta dos Fundos, Jesus seria morto porque hoje em dia quem defende a quem está certo é a esquerda, porque a esquerda defende a prostituta, a esquerda defende o gay, a esquerda defende o drogado, a esquerda defende isso, defende aquilo. E nós evangélicos dizemos o seguinte, olha, Jesus ama a todos, mas Jesus ele não se contém em deixar essas pessoas da mesma maneira. Jesus quer trazer transformação. E eles simplesmente debocham dos evangélicos por isso, porque simplesmente a esquerda e esse grupo Porta dos Fundos querem deixar as pessoas da mesma maneira que encontraram. Porque Jesus, o objetivo de Jesus é o quê?
trazer vida e vinda em abundância. O objetivo de Jesus é simplesmente trazer transformação para essas vidas. O objetivo dele é esse. E simplesmente o Porta dos Fundos, eles fazem isso, debocham dos evangélicos. Porque os evangélicos são extremistas. Sim, todo bom esquerdista diz que aquela pessoa que possui uma religião, ela é uma pessoa extremista. Aqueles partidos como o PSOL, eles simplesmente dizem que os evangélicos são extremistas. Você acha evangélicos praticantes no meio dessas pessoas? Não. Você acha algum líder evangélico no meio dessas pessoas? Não. Se você achar algum desses líderes, simplesmente eles defendem coisas que a Bíblia não defende, certo? E eles querem fazer isso, desvirtuar o evangelho de Cristo, certo? E essas pessoas simplesmente são louvadas, são defendidas pela mídia brasileira. É sempre o que eu digo. A mídia brasileira, jornais como Folha de São Paulo, Globo, Veja, e determinados, a grande maioria dos jornais, são formados por pessoas que odeiam os evangélicos. Não se iludam, eles nos aturam. Observem que cada vez que eles vão relatar alguma notícia de evangélicos, quando a notícia é ruim, eles fazem o quê? Eles dizem, pastor evangélico fez isso. Vejam as notícias relacionadas aos evangélicos, sempre de maneira negativa, não nos tratam bem. Simplesmente, queridos, eles não gostam da gente. Isso é algo fácil de perceber. Vejam os programas, por exemplo, o The Voice Brasil. Nos Estados Unidos, aquele programa, o candidato evangélico que for lá, se ele quiser, ele pode cantar uma música evangélica. Vai ver o The Voice Brasil da Globo. Se um candidato evangélico, quando é escolhido, se ele pode cantar no louvor, pode não, sabe por quê? Porque eles nos odeiam. E quando você financia a Globo, quando você dá cartaz a essas pessoas, certa vez o Tozer, A.W. Tozer, disse o seguinte, nunca escute uma pessoa que não escuta Deus. Eles simplesmente não estão nem aí com a gente. Outras TVs, como a Record, por exemplo, tem um novo programa aí, de crianças, né, de calouros, né? Cante Comigo, se eu não me engano o nome do programa, que lá não tem um evangélico representante, não canta música evangélica. Na América isso é totalmente diferente. Simplesmente na América os grandes vencedores são o povo evangélico. Porque você querendo ou não, as maiores vozes, o maior celeiro da música brasileira está na igreja evangélica. Mas eles não nos dão valor. Eles não reconhecem. Essas grandes premiações brasileiras, você observa se tem alguma premiação para evangélico. Isso é um exemplo que eu quero lhe dizer, que eu quero lhe mostrar pelo seguinte. Essas pessoas não nos aturam. E quando nós damos cartaz a essas pessoas, quando nós financiamos, por exemplo, o Fábio Porchat, que é esse que zomba de Jesus, zomba dos evangélicos, ele é patrocinado, faz comercial para a Sky. E ele faz comerciais para outros grupos, certo? E nós, às vezes, estamos financiando pessoas que zombam do nosso Jesus. Será que você se sentiria à vontade de financiar, de comprar alguma coisa com alguém que zomba da sua mãe, zomba do seu pai? Mas o Fábio Porchat e esses grupos simplesmente zombam de Jesus, certo? Por isso que eu digo, não financiem grupos, pessoas que zombam da nossa fé. Não sejamos simplesmente pessoas alienadas. Nós temos direito. O que eu estou falando aqui para vocês, queridos irmãos, é o seguinte.
haja no silêncio, porque o que eles querem simplesmente é isso, eles querem causar polêmica, porque é na polêmica que eles ganham dinheiro, é na polêmica que eles recebem os aplausos das pessoas do seu meio, porque a classe artística brasileira, a classe jornalística brasileira estão do lado deles. Sabe por quê? Porque eles nos odeiam. Simplesmente é isso. Por isso que eu digo, sempre devemos usar a nossa inteligência em favor do nosso povo. Certo? Não assista Globo, não assista determinados programas que zombam de nosso Jesus, nem sequer assista os primeiros minutos, sabe por quê? Não dê cartaz. Existe um ditado que diz que palhaço só faz show quando tem plateia. E eles querem plateia. A Bíblia diz que não devemos dar pérola aos porcos. Tais pessoas não fariam essa zombaria de Maomé, sabe por quê? Porque infelizmente o povo muçulmano, eles agem de uma forma que não é uma forma boa. Eles partem para a violência, infelizmente. Nós, cristãos, não. Sabe por que muitas pessoas batem bêbado? Né? Tem até um ditado que diz, bater em bêbado é fácil, em bêbado é fácil. Porque o bêbado não faz nada. Nós evangélicos, graças ao Senhor, aprendemos com Jesus que nós não devemos partir para a violência. Porque o nosso ensinamento que recebemos de Jesus é o seguinte, que se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra face. O que nós precisamos fazer por essas pessoas é orar simplesmente por elas. Porque Paulo era um perseguidor. Paulo era uma pessoa que pegava carta com os líderes religiosos para pegar cristãos pelo cabelo e levar ao castigo. E Paulo se converteu. Que possamos orar, pedir a Deus misericórdia por essa vida e pedir a Deus que faça justiça, porque Deus ele não precisa de advogado. Nós não podemos financiar. Nós podemos usar o nosso direito. Olha, você tem direito de falar mal de nosso Jesus e nós temos o direito de não gostar. É livre expressão. Nós também temos direito de não contribuirmos com pessoas que contribuem com tais pessoas. É um direito nosso. Se alguém ofende a Jesus, está me ofendendo. Se você não se sente ofendido, eu não sei qual o tipo de amor que você tem por Jesus, certo? Mas vamos orar, o Senhor sabe como fazer, o Senhor sabe como agir e Ele não precisa de advogado. E simplesmente esse vídeo é para lhe alertar, porque isso está acontecendo, vai piorar, já foi profetizado, Jesus que nos últimos dias os homens seriam os escarnecedores do nome dele, e isso acontece. Que o Senhor ele possa te abençoar poderosamente, fique alerta, tá certo? Não é porque isso vai acontecer, que isso está profetizado por Jesus, que nós vamos simplesmente cruzar nosso braço e dizer, é isso mesmo, é o fim dos tempos. Não. Enquanto você tiver voz, você deve usar. Enquanto você tiver meios, você deve agir. A palavra de Deus nos diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo. É não se conformar. Não é simplesmente baixar a cabeça, é isso mesmo, é assim, não. Não é dessa forma. Use seu direito, você é um cidadão. Nós somos 30% da população brasileira e nós temos deveres, mas nós também temos direito. Eu peço que você possa deixar o seu like, a sua curtida, nos ajuda. O nosso canal ele precisa atingir determinadas horas, assiste até o final. Muito obrigado. Compartilha e pense nisso que eu estou lhe falando. E até o nosso próximo vídeo, querendo o nosso Senhor.